Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aroma de Vida, um programa que está comprometido com a exposição das Sagradas Escrituras. Queremos estudar livros completos da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Acompanhando o programa Aroma de Vida, você fará um estudo detalhado agora da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Uma carta tão relevante para os nossos dias, em virtude do fato de que o contexto no qual vivemos hoje, de algum modo, se assemelha ao contexto dos destinatários originais da carta de Pedro. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos, não pelo Estado, não uma perseguição oficial, mas se tratava de uma reação dos seus conterrâneos e contemporâneos, uma aversão à sua fé, à sua nova ética, à sua nova moral, ao seu comportamento. Eles estavam sendo difamados, caluniados, rejeitados, estavam sofrendo na pele todas as consequências da sua fé. E hoje estamos vivendo dias exatamente assim. Um jovem cristão que em qualquer universidade do Brasil posicionar-se de acordo com a sua fé e os valores cristãos revelados nas Sagradas Escrituras, ele será motivo de deboche, de perseguição, de agressão, porque há uma cristofobia. Essa onda, ela começou pequena e ela está ganhando volume, ela está cada vez maior e, de acordo com as profecias bíblicas, nos últimos tempos, certamente viveremos tempos de antagonismo e de rejeição ao cristianismo, à fé cristã e aos valores morais da fé salvífica em Cristo Jesus. Por isso esta carta, ela é preciosa. E no último programa nós começamos uma revisão dos 12 primeiros versos deste primeiro capítulo. No versículo 1 e 2 nós temos o prefácio e a saudação. E do versículo 3 ao 12, o apóstolo Pedro, ele vai lançar o fundamento e o alicerce, que é a doutrina da salvação. A partir do capítulo 1, verso 13 em diante, até o fim da carta, Pedro falará de todos os desdobramentos morais, éticos, sociais, familiares e, sobretudo, eclesiásticos. Então, toda a exortação ela está fundamentada na doutrina. E o tema dos 12 primeiros versos da primeira carta de Pedro é o tema da salvação. Agora, daremos continuidade a essa revisão, considerando os versos de 6 a 12, para que então prossigamos a nova etapa da nossa exposição desta fabulosa primeira carta de Pedro. No capítulo 1, verso de número 6, está escrito: Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Vamos para o nosso slide ilustrativo. Nisso o quê? O apóstolo Pedro, ele está se referindo a tudo quanto ele havia acabado de dizer. Ele falou sobre a salvação, que começa com a eleição na eternidade, começa com a obra no tempo e no espaço, na história de nossas vidas, com a regeneração, com o fato de que Deus está guardando a salvação para nós e Ele está, pelo seu poder, aqui e agora nos protegendo e nos guardando para a salvação, que já está preparada para se revelar no último tempo. Nisso, diz o apóstolo Pedro, exultais. Os cristãos exultam, celebram, comemoram, adoram a Deus, o Salvador, e a sua grandiosa e misericordiosa salvação. Embora estejam vivendo em contextos avessos,
adversos, os cristãos, apesar de todos os dissabores e tribulações pelos quais ele passa, ele tem razão para exultar, comemorar. Vimos que Pedro começa a expor a doutrina da salvação dizendo, bendito seja. Ele começa adorando, porque quando você fala do Salvador e da salvação, da grandeza desta salvação, você tem que bendizer, louvar e adorar. Agora, ele diz, nisso, no que? Nesta salvação graciosa, exultais. Ela, sim, a salvação é a razão de toda alegria, de toda celebração. Nós não comparecemos ao culto porque estamos alegres ou deixamos de comparecer porque estamos tristes. Nós comparecemos para adorar e diariamente nós adoramos ao Senhor e nós exultamos por tão grande e graciosa salvação. Se temos motivos humanos e terrenos para chorar e para nos entristecer, temos motivos espirituais e graciosos da parte de Deus o suficiente para exultar com toda alegria e com todo regozijo. Portanto, nesta salvação exultais. E Pedro acrescenta dizendo, ainda que agora, ele admite que a vida aqui na terra não é fácil e não é simples, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. E quando Pedro diz necessariamente, esta expressão, ela via de regra significa que está de acordo com a vontade de Deus. Há um plano, há um propósito de Deus. Quando aqui nós passamos por aflições, para nós há muito mistério na providência, mas ela faz sentido. De algum modo, necessariamente, segundo o plano e a vontade de Deus, nós somos afligidos. E esta palavra não se refere ao processo, mas ao resultado mental e emocional. É assim que ficamos mentalmente e emocionalmente afligidos em virtude do fato de passar por várias provações, testes. Nossa fé é testada e quando a nossa fé é duramente testada, ficamos assim aflitos. Mas o propósito do teste, da provação, não é nos deixar assim. O propósito é para que, como veremos daqui a pouco, a nossa fé ela seja, então, testada e, uma vez aprovada, ela redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E Pedro diz que estas várias provações, portanto, não se resume a apenas uma, mas há várias e de diferentes tipos, é por um pouco de tempo, para nos alegrar, dizendo, olha, não vai demorar. A eternidade, sim, eterno, mas agora, ainda que agora, por um pouco de tempo, vai passar. Continuem exultando, mesmo que vocês fiquem afligidos, aflitos, emocional e mentalmente abatidos por causa dos testes. É por um pouco de tempo. No versículo de número 7, ele diz, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O nosso slide ilustrativo nos ajuda a perceber melhor para que todas as provações, peirasmos, a palavra significa teste, submeter a teste. Quando o tradutor entende que Satanás é o autor do teste, traduz como tentação. Quando o tradutor compreende, discerne pelo contexto que Deus pode ser o autor do teste, normalmente a tradução é provação. Pois bem, qual é o propósito das várias provações? Qual é o propósito? Para quê? Para que a comprovação da vossa fé. A palavra comprovação, ela significa literalmente aprovado depois de testado. Quando você aprova, submete uma nota, por exemplo, de dólar, a um teste.
e esta nota sai aprovada, então fica comprovado que ela é uma nota genuína, verdadeira. Portanto, qual é o propósito das provações? Submeter a nossa fé a um teste. E quando a nossa fé sai aprovada da prova, então fica comprovada que a nossa fé é genuína, é legítima, é autêntica, é a verdadeira fé salvífica, dom de Deus. E a nossa fé, ela realmente é submetida a teste. Quando sofremos, quando sobre a nossa vida acontecem muitas coisas que nos abatem, nos entristecem e nos fazem sofrer, via de regra perguntamos por que Deus permitiu. E o sofrimento, e quanto maior o sofrimento, maiores os questionamentos. Satanás nos ataca. Será que Deus te ama? Por que ele deixou estas coisas acontecerem? Os ímpios, os que nos cercam, dizem, olha, você é tão fiel, você busca a Deus, está passando por tudo isso? Então, a fé, quando somos provados, ela é testada para que você prove, que você confie em Deus, que apesar dos pesares, apesar da dor, apesar das aparências que podem dar a entender que de algum modo Deus não está cuidando, mas a fé genuína sabe, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está conosco, Deus é verdadeiro, suas palavras não falham. Quando as provações, elas testam a nossa fé e a nossa fé sai aprovada, quando, como a mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, a sua fé foi profundamente testada, mas Jó não pecou contra Deus. Ele humilhou-se na presença, sua fé saiu aprovada depois do teste. E quando a fé ela sai aprovada após testada, comprovando que ela é genuína e verdadeira, ela redunda em 3 grandes virtudes: louvor, glória e honra, quando na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus se revelar com poder e grande glória, então, nessa revelação, essa fé que sofreu, que passou perseguições, que foi martirizada, que foi perseguida e que gerou tantos sofrimentos, mas ela permaneceu firme. Então, a fidelidade da fé e a sua genuinidade e autenticidade, ela redundará para o Senhor Jesus na sua revelação, louvor, glória e honra. Portanto, fique firme nas provações, sua fé está sendo provada. Ore para que a sua fé saia aprovada de cada uma e de todas as provas. No versículo de número 8, Pedro diz, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. No nosso slide ilustrativo vem a pergunta por quê? Porque quando a fé é aprovada, ela redunda em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque, sem tê-lo visto, vós o amais. Os destinatários da carta de Pedro não viram Jesus, como nós também não. Mas sem tê-lo visto, vós o amais, diz o apóstolo Pedro. Vós o amais. Vocês amam porque ele é vivo, porque ele é verdadeiro. Sim, a fé aprovada redundará em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo, porque sem vê-lo agora, crendo, exultais. Vocês continuam a não vê-lo, disse Pedro, para os seus destinatários e para nós, mas crendo no exercício da fé, é pela fé, vocês exultam. Mais uma vez, o apóstolo Pedro usa esta terminologia da celebração, da vibração, da comemoração, da exaltação. Pela fé, nós exultamos, nós louvamos o Deus vitorioso e vencedor e sua graciosa salvação. E como nós exultamos? Pedro diz,
com alegria inexprimível e com alegria cheia de glória. Essa é a alegria que inunda o coração. Não é uma exultação, não é uma vibração humana, não é um entusiasmo fugaz, passageiro, oco, que será logo sucedido por tristeza e desapontamento. Não, a exultação, o culto, a adoração, a vida cristã é uma exultação, é uma celebração da vitória, com essa alegria. É uma alegria de tão poderosa, profunda que as palavras, embora a nossa língua tenha um rico vocabulário, mas ele é pobre para descrever o tamanho, a profundidade, a grandeza desta alegria. É uma alegria inexprimível. Palavras não podem expressá-las, e ela também é uma alegria cheia de glória. Sim, da glória do Senhor, da exaltação daquele que é o grande Salvador e da sua grandiosa salvação. No versículo 9, o apóstolo Pedro então nos diz que estamos alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. No nosso slide ilustrativo fica bem claro, alcançando, obtendo o objetivo da vossa fé. A fé em Cristo, que é um dom de Deus, ela tem um objetivo. Qual é o fim, o alvo, o objetivo da vossa fé? A salvação da vossa alma. Pedro já havia dito que Deus nos regenerou para uma herança, uma linguagem figurada para se referir à salvação. Uma salvação ou herança que está sendo reservada nos céus para nós, que agora somos guardados pelo poder de Deus para essa herança, para essa salvação que já está preparada. Ela já está consumada. Quando Jesus se revelar no último tempo com poder e grande glória, então a salvação do seu povo será plena e perfeitamente aplicada em nossa vida. Será a última etapa da salvação, a glorificação. Então, quando isso acontecer, o objetivo da fé terá sido alcançado, a salvação. A salvação começa com a regeneração, prossegue com Deus nos protegendo pelo seu poder através da fé. E o objetivo da fé é a consumação. Deus começou a boa obra, Deus irá consumá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação da vossa alma. Que bênção é saber que Deus é Salvador e que Deus nos salva. O objetivo final da fé é esse, a salvação. Não esqueça disso jamais. Por isso, fortaleça a sua fé, porque Deus te protege mediante a fé. A sua fé é provada, mas ela é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro também era provado. Ele era submetido ao teste do fogo, derretido, para que as impurezas fossem removidas, porque as pessoas queriam ouro puro. Deus também prova a nossa fé para que ela seja purificada de tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é sã doutrina, que é incredulidade. A fé precisa ser, de fato, aperfeiçoada, precisamos crescer na fé. Então, no verso de número 10, o apóstolo Pedro diz: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. No nosso slide ilustrativo, fica claro que essa salvação que está preparada para se revelar no último tempo e que é o objetivo da nossa fé, essa salvação, os profetas do Antigo Testamento, sim, eles examinaram, eles, em segundo lugar, procuraram saber com cuidado,
Eles, em terceiro lugar, profetizaram sobre a graça, e ele está se referindo à graça da salvação destinada a vós, e em quarto lugar, eles indagaram qual o tempo ou a ocasião. Por quê? Porque haviam profecias de que a salvação prometida lá em Gênesis 3,15, através da vitória daquele que esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que seu calcanhar fosse ferido, deixando claro que o preço da salvação seria sofrimento, mas a vitória seria conquistada pelo sofrimento, pelo sacrifício do nosso Senhor. E os profetas receberam vislumbres, profecias, revelações, falando do Salvador, do Messias e da salvação. E eles procuraram saber, eles queriam ter mais informações, eles queriam ter mais detalhes, mas a revelação foi progressiva. Deus não revelou tudo, Ele revelou partes, progressivamente. Só em Cristo temos a plena, total e máxima revelação da obra da graça, a salvação. E no versículo de número 11 está escrito que eles, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. No nosso slide ilustrativo, vejam lá, o Espírito de Cristo. O Espírito que estava nos profetas era o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus Pai, é o Espírito de Deus Filho, é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava neles, diz a palavra, e predizia com as revelações, e ao predizer os sofrimentos e as glórias que o Salvador passaria, primeiro os sofrimentos e depois as glórias, ele indicava, o Espírito indicava que isso se daria em um determinado momento do tempo e da história. E os profetas queriam saber quando isso aconteceria. No entanto, a resposta de Deus está no versículo 12. Pedro diz: a eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. No nosso slide ilustrativo, vejamos, o Espírito Santo revelou aos profetas sobre a salvação e revelou que aquela pesquisa, aquela investigação cuidadosa, aquele exame cuidadoso para tentar compreender mais e melhor tudo quanto eles estavam ministrando, essas coisas, ou seja, a salvação, as profecias sobre a salvação, eram para vós. Essas coisas, elas foram anunciadas por aqueles que os evangelizaram. E aí dá para perceber que o conteúdo da pregação da igreja primitiva, a evangelização, as boas novas e o evangelho, são as mesmas coisas que os profetas ministravam. Vejam lá, eles ministravam essas coisas que eles ministravam foram as mesmas anunciadas pelos missionários cristãos, os evangelistas, aqueles que pregaram o evangelho. E como foi que eles evangelizaram? Pelo Espírito Santo enviado do céu. Então, o mesmo Espírito que estava nos profetas no Antigo Testamento e que revelou-lhes que eles estavam ministrando aquelas revelações, não para eles, mas para os cristãos, para a era da igreja, é por esse mesmo Espírito enviado do céu no dia de Pentecoste que o Evangelho foi pregado, que os missionários e os evangelistas evangelizaram aquelas regiões, eles se converteram e igrejas foram plantadas naquelas 5 regiões da Ásia para as quais Pedro escreve. E Pedro diz que tais coisas
E ele está se referindo a essas coisas evangelizadas e a essas coisas ministradas pelos profetas no Antigo Testamento. Tais coisas os anjos desejam examinar. Os anjos gostariam de também compreender o que estiver oculto dos séculos e das gerações. Deus revelou em Cristo Jesus. Nem os anjos, os profetas tiveram vislumbres, revelações parciais, mas a revelação só se completaria em Cristo, a revelação máxima. E os próprios anjos também ainda não compreendiam a totalidade do plano da salvação. E eu posso imaginar, quando diz os evangelhos, aquele exército de milhares e de milhões de anjos celebrando a encarnação. Quem poderia imaginar que Deus o Filho se encarnaria, que aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, aquele, diz a Bíblia, sem ele nada do que foi feito se fez, o eterno Filho de Deus se tornou homem, assumiu a natureza humana, sem deixar de ser divino. Foi extraordinário a encarnação. Por isso, o nascimento de Cristo, ele é cercado de anjos aos milhares e aos milhões, vibrando, exaltando. Por isso Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai, nisso exultais. Sem vê-lo agora, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, porque o plano da salvação eterno se concretizou na história pela encarnação e pela vida do Filho de Deus. E Pedro já falou disso, dizendo que fomos eleitos pela presciência de Deus Pai, fomos eleitos pela santificação do Espírito e para obedecer e para sermos aspergidos pelo sangue de Cristo. Ele já deixa claro que essa salvação custou o sacrifício do Filho de Deus, o sangue que nos aspergiu, que nos lavou, que fez a expiação dos nossos pecados. Queridos, se Deus assim permitir, já no próximo programa Aroma de Vida, nós começaremos então a segunda grande parte da carta de Pedro. A primeira parte começa no capítulo 1, do verso de 1 ao verso 12. O verso 1 e 2, prefácio e saudação, e do verso 3 ao 12, 10 versículos tratando da doutrina da salvação. Pedro, como um sábio construtor, estabeleceu o alicerce, a doutrina da salvação, e sobre ela, agora, ele fará todas as exortações, admoestações, advertências e conselhos. Ele apresentará todos os desdobramentos éticos, morais, eclesiásticos, sociais, familiares da vida cristã, da vida dos salvos. Ele falou da salvação e agora ele falará como os salvos devem viver a vida cristã. Eu oro para que Deus te abençoe rica e abundantemente através da exposição da primeira carta de Pedro.